Amém. Vamos cear e eu vou fazer uma meditação mais breve, né, do que de costume. E uma das coisas mais cobradas na igreja é estranho, né, mas é assim que funciona. Uma das coisas mais cobradas das pessoas para as outras pessoas, das pessoas para a igreja, de todas as formas, é o amor. As pessoas estão sempre reclamando que elas não estão sendo. Quando as pessoas dizem que a igreja precisa amar mais, os irmãos precisam amar mais, o pastor tem que amar mais, e todo mundo tem que amar mais, essa pessoa normalmente está dizendo que ela não está sendo amada como ela queria. E isso é uma contradição de termos, não é? Porque o impulso para amar faz você se esquecer cada vez mais de você mesmo. Então alguém amando não cobra amor, não é? Porque a última coisa que ele percebe, quanto mais cheio de amor, é o quanto ele está ou não está sendo servido pelas outras pessoas. E quando a Bíblia vai falar sobre amor, e nós vamos olhar um texto que Paulo diz: seja um amor não fingido. O que ele está falando? Normalmente essa cobrança é sempre de alguém que não está vivendo plenamente ou agindo plenamente com aquilo que ele está cobrando e com aquilo que a palavra de Deus diz que é o que cada um de nós deve viver. Por exemplo, a Bíblia diz que o amor não busca os seus interesses. Sempre que alguém acha que não é amado porque os interesses dele ou dela não estão sendo satisfeitos, ele não está amando, porque o amor não busca os seus interesses. O amor não suspeita mal. O amor, em vez de reclamar, o amor é longânimo, o amor é paciente. Mas mais do que isso, como é o amor? Quando Paulo diz assim, o amor seja não fingido, se nós quisermos expressar, então sempre que alguém está falando sobre ser amado, reclamando de que as pessoas não, é porque o interesse dele de alguma maneira não está sendo suprido pelas pessoas, em vez de ele mesmo estar preocupado em suprir, ele está pensando em ser suprido, mas o amor não busca os seus interesses. Então, quando nós sempre que pensamos em amor, você vê que a gente sempre deve deixar Deus determinar, não é? O amor de Deus Pai foi derramado em nossas vidas, não é? A graça de Cristo, a comunhão do Espírito, é por isso que nós vamos cear nesta noite, e é algo desse amor, é algo dessa comunhão que vem a nós, que é repartida conosco, é para essa relação que nós somos levados. Em Romanos 12, verso 9, a Bíblia diz: o amor seja genuíno. Em algumas versões, em vez de ser usar uma palavra positiva, o amor seja genuíno, algumas versões dizem: o amor seja não fingido. E aí Paulo diz: o que é isso? Como é que o amor não é fingido? O que é o amor que não é fingido? Ele fala algo que não seria a definição que vem primeiro à mente, e é óbvio, não está na mente do nosso mundo. Porque ele diz assim: o amor seja não fingido ou genuíno, abomine o que é mal e conserve o que é bom. É uma versão. Uma outra versão, a gente podia ler várias, né? Nenhuma delas está tão dentro assim. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Então é uma coisa maravilhosa que, se você acreditar e ensinar a simples verdade bíblica, você vai poupar os irmãos, vai poupar seus filhos de umas centenas de loucura a cada geração. É exatamente por isso não se manifestar, é que a cada geração a igreja abraça a loucura da sua geração, a loucura da cultura naquele momento, e é por isso que nossos filhos também fazem isso, não é? Você vê que se você realmente se apega a essa verdade, você poupa seus filhos das loucuras da geração. E se você quer ser útil para a sua geração, quer ser útil para a sua família, quer ser útil para a igreja, quer ser útil para as pessoas, você não precisa de um especialista.
Hoje a gente pensa que em quase tudo é bom, em muitas áreas, né? Você precisa de um especialista. Você não precisa de um especialista na última moda filosófica, no último grande pensamento filosófico. É igual em heresias, não é? Você não precisa ser expert em todas as heresias. Você tem que conhecer a verdade. E tudo que não estiver de acordo com a verdade é falso. Então imagine se você tiver que estudar todas as falsidades, não é? Você não faz isso. As pessoas que estão sob responsabilidade de identificar uma nota falsa, eles não estudam falsificações. Como as falsificações são feitas, como é cada falsificação, para ele conhecer todas as falsificações. Ele estuda e se torna um expert na nota verdadeira. E não importa como é a falsificação, ele vai comparar a falsificação com o que ele sabe ser verdadeiro. E aí ele acha todas as falsificações. Em vez de estudar todos os métodos de falsificação e todos os tipos de maneiras que a falsificação está, ele se concentra a conhecer perfeitamente cada detalhe, tanto a olho nu quanto com instrumentos da nota verdadeira. Ele só precisa conhecer isso, a verdadeira, e aí ele conhece automaticamente todas as que forem falsas. Não importa como a falsificação for feita. Então, você não precisa ser especialista na última ideia filosófica, não é? Você não precisa ser especialista na última moralidade progressiva, que toda hora muda, não é? A moralidade da nossa cultura, toda hora mais coisas vão sendo normalizadas. Você não precisa estudar tudo aquilo, não é? Toda hora, no que diz respeito à sexualidade e tal, toda hora tem uma letra nova, que é mais uma ideia, é mais maluco. Você não precisa ser, não é? E você não precisa também estudar todas as últimas tendências psicológicas, não precisa, não é? Alguns cristãos precisam estudar essas coisas, mas apenas para responder a elas, porque vai vir do mundo questões em que ele tem que responder pregando aquelas aquelas coisas, mas a grande maioria dos cristãos deve simplesmente marchar pela batida de um único tambor, de um único músico. O que os cristãos comuns precisam fazer é ir a fundo com a Bíblia, e crer, absorver e ensinar o que significa aquilo que Deus diz e como isso se aplica e o que isso implica em nossas vidas numa demonstração simples, de tal maneira que a gente possa ensinar os nossos filhos pequenos, adolescentes, jovens. Se a gente fizer isso, você acha que o seu caminho profundamente na trama, na urdidura da palavra de Deus, da Bíblia, é a única coisa que deve moldar a sua mente, o seu coração, você vai ser poupado de todos os desvios que entrarem em moda. Qual vai ser as grandes teses filosóficas, os grandes desvios morais daqui a alguns anos? Não sabemos, mas você vai estar pronto para eles, não importa. Qual é a última grande tese psicológica sobre o homem? Você não precisa, não é? Você, conhecendo a palavra de Deus, você vai saber identificar como aquela pessoa expert em notas verdadeiras, identificar qualquer coisa falsa, mesmo as falsidades que ainda não inventaram, mesmo as técnicas que ainda estão sendo descobertas, que vão vir. Ele não está com medo, porque a nota verdadeira não vai mudar. Portanto, todas as falsificações vão acabar se chocando com a parede da verdade, com a rocha da verdade. E eu acho que você vai ver essa verdade em como nós devemos pegar cada texto da Bíblia, como vamos fazer agora um pequeno texto de maneira rápida, ao olharmos um verso, às vezes dois, e como isso nos dá o suficiente para respondermos a uma quantidade enorme de coisas que poderiam desviar a nós, a nossa família, os nossos filhos
e qualquer pessoa que nós temos acesso da verdade de Deus. Então a Bíblia diz: o amor seja genuíno ou não fingido. Paulo vai dizer o que é um amor que não é fingido, o que é um amor verdadeiro, o que é um amor que não é falso. Nós precisamos igualmente pegar entender milhares de amores e de definições de amor que 1000 pessoas dão, e às vezes cobram aquele amor que ela mesma definiu, e as definições que ainda vão vir para sabermos o que é o amor genuíno, não é? Há uma música que diz que nós aceitamos, sei lá, abraçamos, não lembro bem direito, todas as formas de amor, tá vendo? Essa pessoa tem uma ideia muito estranha a respeito de amor. E o amor seja não fingido ou genuíno, abomine o que é mal e conserve o que é bom, ou abrace o que é bom, que é uma versão melhor do que conserve. Então, se concentre nessas palavras aqui: abomine o que é mal e conserve o que é bom. Paulo diz que isso é o amor não fingido. Se você amar de maneira verdadeira, você vai odiar o que é mal e você vai conservar o que é bom. Se você não faz isso, o que você chama de amor não é amor, não é? E o ponto é: se você vai pensar e orar e obedecer o seu caminho para essa exortação simples, e o qual você devia incutir nos seus filhos e no seu próprio coração, você vai ser libertado de todas as loucuras da adolescência, da juventude, da vida madura, todas as loucuras da velhice, enfim, todas as maneiras em que a loucura do pecado encontra caminho nos corações. E a gente pode fazer isso rapidamente para tomarmos da Santa Ceia cheios do que é o amor, não é? Tão diferente do que as pessoas no mundo definem e normalmente do que os cobradores de amor definem, por exemplo. Então você pode até não estar consciente dessas coisas, e ainda assim elas podem ter um poderoso efeito positivo sobre você. Você pode não estar não ter pensado profundamente a respeito delas, mas mesmo o conhecimento básico já faz uma diferença enorme. Em outras palavras, você não tem que ser um pregador expositivo, não é? Mas você tem que saber olhar a palavra de Deus corretamente e aplicá-la corretamente à sua vida. E nós podemos pegar pequenas porções como essa e extrair dela algo que é totalmente transformador em nossas vidas. Então, por exemplo, quando você lê isso, você deve odiar o que é mal e abraçar o que é bom. Você, lendo sua Bíblia na sua casa, você já chega à primeira coisa, a um primeiro ponto que daria um sermão por si mesmo. É que não existe dentro de você, ou eu meditando com a minha Bíblia na minha casa, não existe dentro de mim algo que define o que é bom, o que é mal, subjetivamente. Essa é uma loucura. Achar que eu posso definir de alguma maneira o que é bom, o que é mal. Como, por exemplo, o amor é uma coisa maravilhosa, mas eu, se entendo apenas esse pequeno trecho, nunca vou querer definir o amor pelo que eu sinto. Se eu sinto algo bom em direção a mim, isso é amor. Se eu sinto algo mal, isso não é amor. Isso é uma maneira diabólica de definir as coisas. E é óbvio que eu não compreendi o que Paulo está dizendo. O que é o amor não fingido? O amor não fingido, ele começa percebendo que ele não define nada subjetivamente, que você não define o amor e nem coisa alguma por algo dentro de você, pelo que você sente. Eu sinto que isso que essa pessoa está fazendo é bom, então isso é amor. Eu sinto que ela está fazendo é mal, então isso não é amor. E isso se aplica a todas as coisas. Existe um bem e um mal objetivo fora de você, quer você se sinta bem ou não, mal ou não com ele. O que você sente não define absolutamente nada. A verdade de Deus é objetiva. Tudo que acontece dentro de você é subjetivo.
E o bem e o mal, o objetivo, está fora de mim. O bem e o mal, eu conhecê-lo, não parte de nada dentro de mim, do que eu sinto. Eu não sinto o que é bom e o que é mal. Meus sentimentos são totalmente incapazes de fazer isso. Quando Paulo diz, deteste o que é mal, abrace o que é bom, ele está rejeitando a noção de que o mal é definido pelo que você não gosta. Porque você não precisava. Se tudo que você detesta fosse mal, ele não precisava falar, deteste o que é mal. O que é mal, porque é só eu detesto algo, então é mal. Isso fica evidente que você pode amar o que é mal e pode detestar o que é bom, o que é um problema enorme. Por isso você não confia em nada subjetivo para determinar essas coisas, porque você deve detestar o que é mal. Então o que é mal não pode ser determinado pelo que eu detesto, mas eu é que devo detestar o que já é mal em si mesmo. O meu detestar é porque aquilo é mal. Aquilo não é mal porque eu detesto. Aquilo é bom e eu devo abraçar. Aquilo não é bom porque eu abraço coisas que são mais. A ordem dele não teria nenhum sentido se o que eu detesto fosse mal e o que eu amo fosse bom. O que eu abraço é porque é bom. Paulo está rejeitando a noção de que o mal é definido pelo que você abomina, pelo que o mundo abomina, pelo que eu não gosto. E ele está rejeitando a noção de que o bom é definido por aquilo que você se apega. Aquilo que seu coração se apega é bom, aquilo que seu coração detesta é mal. Não, essa declaração já desmonta tudo isso. Isso é tão simples e tão óbvio. Como eu disse, não é exigido que cada um de nós seja um profundo pregador expositivo, mas a palavra de Deus, ela é suficiente para todos nós, ela é clara o suficiente para que todos nós possamos ver aquilo que Deus intentou nos revelar e saber como aplicar em nossa própria vida. Então, será que você nunca... será que não é isso que você ensina ao seu filho? Você tem incutido na cabeça dos seus filhos que o bem e o mal não tem nada a ver com o que ele sente? Que ele pode sentir uma coisa, ele pode querer abraçar e gostar de algo que é mal, que ele não define o que é mal e bem. Nossos filhos estariam seguros em qualquer universidade, por mais profana que ela fosse, se nós tivéssemos incutido isso na cabeça deles. Que o que um monte de gente chama de bom, não é bom porque elas chamam de bom. Porque o que elas sentem sobre aquilo, não define o que aquilo é. Mas se você ensinar esses versos como esse, com bastante frequência a você, aos seus filhos, enfim, você vai absorver uma visão bíblica inteira para o seu grande bem. Você, quando estiver sentindo que as pessoas deviam te amar, então você ia sentir que você está muito longe do amor para ser esse cobrador. Não há nenhum verso na Bíblia que diz exige amor, não existe. Só há assim, ame a Deus sobre todas as coisas, ame ao teu próximo. Nunca diz cobre o amor de Deus, cobre o amor das pessoas. Se coloque lá no meio e fique pedindo que as pessoas amem. Se elas não te amarem como você acha, não é? Porque se você normalmente tem um sentimento bom em algo que alguém faz, você chama aquilo de amor. É por isso que às vezes há filhos que acham que são amados pelo traficante, não pelo seu pai. Porque algo dentro dele diz que aquilo que ele está recebendo daquela pessoa é bom. Então, como ele não aprendeu de que o que você sente não determina o que é bom e o que é mal, ele começa a dirigir toda a sua vida tragicamente por aquilo que ele sente ser bom para ele. E ele vai achar que pessoas o amam, gostam dele, como na verdade é o oposto do que Paulo está dizendo quando ele diz o amor seja genuíno, seja verdadeiro. E os cristãos agora estão abraçando ideologias inteiras baseadas no que eles sentem. Por que o humanismo secular e grande parte da psicologia secular é abraçada facilmente? Porque as pessoas gostam do que ouviram.
Porque as pessoas quase sempre estão ofendidas com a palavra de Deus, porque elas não gostam. E elas abraçaram uma ideologia baseada no que ela sente. Ora, quando os judeus ouviram a palavra de Deus, o plano eterno de Deus em Cristo, eles ficaram escandalizados, sentiram algo muito ruim, então aquilo era ruim. Os gregos sentiram que aquilo era maluquice, então era ruim. E um monte de cristãos fazem a mesma coisa. Eles baseiam todas, o que é bom e o que é ruim, depende de como eu me sinto em relação àquilo. Quem me ama e quem não me ama, depende se o que essa pessoa faz, o que eu sinto e o que eu não sinto, não é? Cristãos inteiros abraçam ideologias inteiras, baseados só no que ele sente. Há cristãos que é totalmente inútil você mostrar algo na Bíblia para ele, que aquilo que ele está fazendo é errado. Ou aquela experiência que ele está tendo não é uma experiência bíblica, não é uma experiência espiritual. Porque ele não acreditou naquilo porque aquilo era verdade. Ele acreditou porque ele sentiu algo bom. E como não foi a verdade que levou ele a abraçar aquilo, a verdade é totalmente irrelevante. Você pode mostrar a verdade de Deus, diz que isso que você chama de amor não é amor, mas ele diz, é irrelevante o que a Bíblia diz para ele, porque ele definiu que aquilo era bom pelo que ele sente. Ele definiu determinada experiência espiritual. Ele diz, não, mas eu sinto. Sabe? As pessoas se sentem bem quando diz que ela é livre, mas ela se sente mal quando diz que ela não é livre. Então ela acha que ela é livre. Ela acha que ela é livre. Os cristãos não são diferentes pelo que ela sente a respeito da informação. A informação me fez me sentir mal, então isso não é bom. E como o homem psicológico quer ser feliz, nunca santo, não é? Ele gosta das informações que são boas, sem julgamentos morais. Isso é, eles irão absorver a ideia de que não existe tal coisa como o bem e o mal de verdade. Grande parte dos cristãos são assim. E que o bem e o mal são realidades fora deles. Eles não veem isso, eles acham que o bem e o mal é a realidade dentro deles. De tal maneira que eles podem julgar se uma coisa é boa ou não pelo que eles sentem a respeito daquilo. O bem e o mal não depende de nós ou dos nossos filhos para se tornar bom ou mal. Uma coisa é má, e ela é má, e você deve odiar o que é mal, independente do que você sente, independente de qualquer outra coisa, fora da própria realidade que aquilo é mal. Então muitas pessoas elas vão mudando no que elas creem em Deus. Elas mudam dependendo do que acontece com quem supostamente elas amam, mas isso não é amar. Não é? Isso não está dentro do que Paulo diz, o amor seja genuíno. Aí ele vai explicar como esse amor é genuíno. Odeie o que é mal e abrace o que é bom. Se você abraça o que é mal por amor, isso não é amor, pelo menos não segundo a Bíblia. Se você apoia alguém no erro, isso não é amor. Se você apoia um irmão quando ele está errado, isso não é amor, mas certamente ele vai se sentir amado. Você vai ser um instrumento do erro e ele vai cada vez estar mais na escuridão. O bem e o mal não depende de nós ou dos nossos filhos, ou de quem nós amamos, ou de quem nós mais gostamos, não é? Aquelas coisas são boas e mais objetivamente, ou seja, por algo fora de nós. Quando diz Deus que algo é mal, não importa como eu me sinto a respeito daquilo, aquilo é mal. E se o teu filho fizer isso, é mal. E se a pessoa que você supostamente mais ama fizer aquilo, se você amar, você vai ver como mal, e não como algo bom. Então por isso que certa vez perguntaram a Brian McLaren, na época um teólogo, agora já abandonou tudo, tá? Perguntaram ele assim, o que você acha do casamento homossexual? E ele, como era conhecido, famoso, a igreja de Marsh Hill e tal, ele disse assim, eu quero um ano para pensar. Estranho. Você não tem que pensar, não é? O que Deus disse a respeito disso? Aí depois de um ano, é óbvio, ele falou que não achava que temos que rever, que temos que olhar, que temos que o quê. 2 anos depois ele fez o casamento do seu filho com outro homem. Você vê, há pessoas que têm firmeza e que ensinavam a verdade só porque tudo estava se encaixando na sua vida. Assim que alguém que ela ama abraça o erro, ela começa a ver o erro menos erro, porque é óbvio que é o que ela está dentro dela que está definindo o que é mal e o que é bom.
e não algo externo a ela, porque quando há algo externo, por exemplo, algo externo a nós diz o que é uma pessoa alta e o que é uma pessoa baixa. Então você pode amar muito seu filho, mas se ele é baixinho, ele é baixinho. Paciência. Se ele não queria ser baixinho, se queria ser alto, ele é baixo. Porque a verdade é assim, ela é externa, não tem nada a ver com o que acontece dentro de mim. Não, porque eu amo ele e vou falar que ele é alto. Não, nem ele é alto e você é mentiroso. Não é? A verdade é assim. Devia ser assim com o Brian McLaren. Por isso que sempre o argumento: você nunca passou por isso. Como assim nunca passei por isso? Você nunca passou pelo meu problema. Por isso que você fala isso. Não. Se eu passar ou se eu não passar, é totalmente irrelevante. Deus disse isso. Porque seu filho nunca passou por isso. Irrelevante. Porque o mal e o bem, o mal que eu devo odiar e o bem que eu devo abraçar, não tem nada a ver com o que acontece dentro de mim. Portanto, não tem nada a ver com as pessoas que são mais próximas dos meus afetos mais profundos. Por isso, não coloco quem eu amo no céu dando um jeito, porque eu amo aquela pessoa, então vou fazer o evangelho ser diferente do que ele é, porque se ele não for diferente, aquela pessoa que eu amo vai estar perdida. Então, bom não é o que você quer que seja bom, e mal não é o que você quer que seja mal. Quando você não gosta de algo, você quer que aquilo seja mal. Quando você gosta de algo, você quer que aquilo seja bom, mas não é verdade, não é assim. Gostar de alguma coisa não significa que seja bom, e odiar algo não significa que seja mal. A Bíblia diz que todo homem é inimigo de Deus, portanto não gosta dele, do Deus verdadeiro, e ele é bom. O fato daquelas pessoas não gostarem não muda a realidade. O bom e o mal não é definido pelo que eu gosto, pelo que eu não gosto. Há uma realidade lá fora, há uma realidade fora de nós, e o que acontece dentro de nós não define em nada a realidade, nem nos nossos filhos, nem no nosso cônjuge, nem enfim, numa pessoa que nós admiramos. Então há uma realidade lá fora e depois há você, que a realidade é boa ou má, você não a faz assim. Nada do que você sente faz ela boa ou má. Diz muito sobre você. Se alguém odeia o que é bom, diz muito sobre ele, mas não faz o que é bom ser mal, e nem faz o que é mal ser bom, porque Paulo diz: deteste o que é mal, abrace o que é bom. Em outras palavras, o bem e o mal não mudam, nós mudamos. Você pode não detestar o que é mal, mas aquilo é mal. Você pode até amar o que é mal, mas aquilo é mal, e o mal nunca vai mudar. O mal é o mal. E você pode não se apegar, não abraçar, não sentir sentimentos de amor para o que é bom, mas aquilo continua sendo bom, independente do que você sente a respeito daquilo. Nossos corações podem se apegar a coisas porque nós as desejamos, e os nossos corações podem rejeitar as coisas intensamente porque nós não a desejamos. Paulo diz: aqui está o que é bom, aqui está o que é mal. O que vocês devem fazer? Se você se sentir bem com algo, qualquer filosofia, qualquer ideologia sobre a alma, sobre filhos, sobre casamento, se você se sentir bem num relacionamento, não fez desse relacionamento algo bom, se ele é mau. Agora, traga as suas emoções e a sua vontade em conformidade com o que objetivamente está lá, é o que Paulo está dizendo. Quando você enfrenta o mal objetivo, odeie o que é mal. É o mal objetivo. Não importa como você sentisse, se você fosse só o capitão da sua alma, você não definiria como mal ou não. O que você sente, acha, não tem a menor importância. Aquilo é mal. E agora você é chamado, se você é filho de Deus, a odiar o que é mal. E quando você encontrar aquilo que é bom, abrace. Agora, o que faz o bom bom e o que faz o mal mal? Em outras palavras, como é que isso acontece? Esse bem objetivo que é fora de nós e esse mal objetivo fora de nós. Esse verso não diz.
mas você não tem que procurar muito para encontrar a resposta. O verso 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que por meio de testes você possa discernir o que é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Você vê, é assim que você sabe o que é bom, pela vontade de Deus, não pelo que você sentia. Você não se conforma com este mundo, você é transformado pela renovação da sua mente, para que por meio de testes você possa discernir o que é a vontade de Deus. E agora, sabendo o que é a vontade de Deus, você discerne o que é bom e o que é mal. Então a razão é que existe tal coisa como bom objetivo, né? O bem objetivo, é que existe tal coisa como a vontade de Deus. Se a vontade de Deus não existisse, então realmente você não teria o bem objetivo e o mal objetivo. Você ia ter só a régua de eu me sinto bem com isso, então isso é bom, eu me sinto mal com aquilo, é mal. Não é? A razão é que existe tal coisa como bem objetivo e mal objetivo fora de nós, é porque Deus existe fora de nós. É porque Ele é real. É porque Ele é um Deus que existe eternamente. Se Ele não existisse, então você podia, o que você gostasse seria bom, o que você odiasse seria mal. E a mais concreta, especificamente, base disso, Deus se fez conhecer objetivamente e historicamente em Jesus Cristo e nas Escrituras. Essas são as únicas coisas que definem o bem e o mal para nós. Nós não temos, os nossos sentimentos não tem nada a ver com essa definição, mas eles são convocados: odeiem o mal, amem, se apeguem ao que é bom. Se não houvesse Deus, se não houvesse Cristo, em seguida tudo seria subjetivo. Bom estaria no olho de quem vê. Se você achasse algo bom, era bom. Se você achasse mal, era mal. Mas é óbvio que isso ia se impor. Bom é o que vê do mais forte, né? O mais fraco, ele podia achar que algo era bom, mas o forte podia achar que era bom, era eliminar ele. E o poder diria o que é certo e errado. Por que os estados ateus, porque o Estado, quando ele quer ser Deus, ele quer banir Deus, porque aí o Estado decide o que é bom e o que é mal, o governo decide o que é bom e o que é mal. E é muito perigoso para governos que querem dirigir a mente e o ser das pessoas, quando elas têm uma autoridade maior do que eles para definir isso. Mas Deus existe, portanto, ninguém, pelo que sente, pode dizer o que é bom e o que é mal. O bom e verdadeiro e justo e bonito tem fundamento objetivo em Deus e na sua autorrevelação em Jesus Cristo. O que significa que um camponês na Rússia, em 1917, no meio da Revolução Comunista, ou um judeu na Alemanha, ou um escravo nas colônias, ou nos países, ou um prisioneiro numa prisão no Império Romano, ele pode olhar para o mais poderoso César, para o mais poderoso governante Stalin e o mais poderoso senhor de escravos e dizer: isso está errado. E todo o seu poder não pode mudar isso. Toda a sua poder de me esmagar não pode mudar, que isso é mal e não bom. Nada abaixo de Deus pode mudar isso, e você está infinitamente abaixo dele. E portanto o certo e errado tem realidade objetiva além de você, grande homem, grande César, grande imperador. E esse é um presente que você devia dar aos seus filhos, incutir isso na mente deles. Você vai livrar eles de tantos males, e isso deve estar no coração de todos nós, a igreja. Isso evitaria tantos problemas, como essas pessoas que elas estão cobrando: olha, as pessoas não me amam porque elas não estão fazendo o que ela quer. E se qualquer coisa que é feita para ela que ela gosta, ela acha que aquilo é amor. Qualquer coisa que alguém faça para ela que ela não gosta, ela acha que aquilo não é amor.
A segunda coisa é escolher contra o mal e o bem não é suficiente. Nós estamos no reino de algo que é muito além do natural. Só escolher o que é bom e rejeitar o que é mal não é suficiente. Não basta. Não diz quem você é. Observe os verbos que Paulo diz: odeie, algumas versões, abomine. Apostungontes é a palavra que ele usa. O que é mal, odeie o que é mal. Ele não diz se afaste, não faça, rejeite. Ele diz odeie. É uma palavra forte. E o outro colomenoi, é mais do que escolha o que é certo, mas abrace como algo precioso, não é? Porque é bom. Então ele não diz escolha o que é certo e rejeite o que é errado. Fazer isso não te deixa aonde a definição do amor de Paulo estava: o amor seja não fingido, não é? Significa abraçar, e o outro significa odiar. São coisas fortes, que é o que ele está comandando para a sua relação com o mal e com o bem. Então esse abraçar aqui, ele é usado, por exemplo, às vezes para relação, para união sexual do marido e da mulher. Em 1 Coríntios 6,16, a mesma palavra. É assim que você deve abraçar o bem, com todo o seu ser. É isso. Em outras palavras, Deus não está interessado principalmente em uma suposta religião de força de vontade, ou força moral da vontade, que faz você, olha, eu gosto daquilo, mas aquilo é mal, então eu vou deixar para lá. Não, você deve odiar aquilo. Isso aqui é certo, eu não tenho muita coisa assim, mas é certo, eu vou ter que fazer. Não, você tem que abraçar com todo o seu ser. Odiar e abraçar. A escolha não é suficiente. Ser estoico e fazer coisas que eu odeio, mas aquilo é o certo, e abraçar algo, ou escolher algo que é certo, mas eu não acho chato, acho entediante, mas eu vou abraçar isso aqui porque é o certo, eu tenho que fazer o que é certo. E é por isso que Paulo diz: o amor não seja fingido, porque se você não odiar o mal, você não ama. Se você só vê algo como, eu vou ter que fazer isso, eu tenho que ensinar isso ao meu filho, eu vou ter que colocar isso em prática na minha vida, eu vou ter que fazer isso na igreja, porque isso é o certo. Isso não é um amor genuíno, nem a Deus, nem a seu filho, nem a ninguém. Escolha não é suficiente, ele sinaliza por uma transformação profunda, não é? Então, a gente não deve esquecer do significado de hipocrisia, que é uma mudança exterior, quando há pouca força nas nossas entranhas. E diz: o amor seja não fingido. Agora Paulo diz: não basta evitar o mal, odeie o mal. Não basta você escolher o bom, o bem. Abrace o bem, amar o bem. A batalha da vida cristã, então, não é uma batalha para escolhas, é uma batalha pela afeição do amor. Você deve amar o que é bom, você deve amar o que é certo, você deve odiar o que é mal. Deve haver essas afeições no coração. A grande batalha cristã não é uma batalha de comportamento, não é uma batalha de escolha, é uma batalha de amores. O que nos leva à terceira coisa aqui, né? Os mandamentos da Bíblia que comandam nossas emoções precisam então que haja uma alteração em nós que não é natural, porque você vai dizer: não, mas nós não temos controle sobre nossas emoções. Eu posso evitar o mal, mas odiar o mal, eu não posso criar o ódio ao mal e nem criar o amor ao que é bom. Você não pode fazer-se imediatamente alguém que odeia o que é mal. Você pode até não fazer o que é mal, mas odiar. Mas quando Paulo diz: deteste o que é mal, odeie o que é mal, conserve, abrace o que é bom, ele está dando uma ordem às nossas emoções. Para ser
de uma maneira e não de outra. É estranho, algumas pessoas, elas estão sempre no nível do natural, né? Quando a gente fala assim, Pedro diz, olha, o Filho de Deus, ele vai amar a Deus com amor indizível e cheio de glória. Aí a pessoa diz assim, não, mas é errado, você tem que entender que os meus processos, minha criação, minha química, essa pessoa, ela está num mundo que não é o de Deus, espiritualmente. Ela acredita realmente que as afeições espirituais têm a ver com a sua história, seus relacionamentos passados e sua biologia, quando na verdade nós estamos falando sobre afeições espirituais criadas pelo Espírito Santo, compradas pelo sangue de Cristo e dadas a nós pelo Pai. Não tem nada a ver o quanto Pedro se parece com Paulo, qual o passado deles. Você vê que por caminhos totalmente opostos eles chegaram ao mesmo lugar, amando a Cristo mais do que suas vidas. Não tem nada a ver com a biologia deles, nem com a história deles, tem a ver com o Espírito Santo. É por isso que ele disse a Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Realmente, Nicodemos, você não entende. Muitos cristãos falam conosco como Nicodemos falou com Jesus. As pessoas dizem, não, mas como é que, você tem que entender que eu não sinto alegria assim, por causa disso, por causa daquilo, por causa do hormônio tal, do negócio tal. A vontade que sempre é ficar, até gravar já para a pessoa, dizer assim, importa-vos nascer de novo. Enquanto você estiver no mundo dos hormônios, da química, você não entendeu. E esse é o mundo de Nicodemos. Ele diz assim, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse, você não consegue entender isso, Nicodemos, você não está nem vendo o reino de Deus, nem vendo. Não caia no argumento de que Deus não exige que você tenha a emoção certa, de uma maneira e não de outra, como se Deus só tem requisitos para seu corpo e para sua vontade. Eu sou infeliz, mas eu vou dizer que Cristo é maravilhoso. Porque isso é se enganar, não é? Paulo não diz, aquele que não aceita Cristo, seja anátema. Ele diz, todos aqueles que não amam a Cristo, sejam anátemas. Você pode pensar, mas como assim? Amor não é uma coisa que eu crio. Então, importa-vos nascer de novo. Deus ordena não apenas que você escolha o bem, mas que você ame o bem. E não só que você rejeite o mal, mas que odeie o mal. Porque fazer o bem não é, mesmo o bem que todos concordássemos que é o bem, não é amor, finalmente. A Bíblia diz, se eu desse meu corpo para queimar e não tivesse amor, não seria nada. Se dar o corpo para queimar fosse amor, então toda a estrutura do que Paulo usa não faria sentido, porque se a pessoa deu o corpo para queimar, então ela ama. Não, ele diz, se você der e não amar, se você der todos os seus bens e distribuir para todos os pobres, mas não tiver amor, não tem, é como um sino que tine. Mas se você definir amar como dar todos os seus bens, como simplesmente um ato da vontade, você ia dizer para Paulo, mas o cara deu todos os bens, ele ama. Não, Paulo diz, não amo, não necessariamente. Porque Deus não comanda fazer e não fazer, Ele comanda as minhas afeições. Mas se o seu coração está em tal condição que você ama o mal e odeia o bem, não importa o que você faça, você está na mesma escuridão. Agora, como é que você vai obedecer a ordem? Se você ama o que é mal e odeia o que é bom, como é que você vai obedecer a ordem de fazer o oposto? Amar o que é bom e odiar o que é mal? Se os teus sentimentos naturalmente estão fazendo exatamente o oposto disso, a resposta é essa, é a resposta de Nicodemos. Importa-vos nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, Nicodemos, ele não pode nem ver o reino de Deus. Quando você traz argumentos naturais, eu não posso viver uma vida de paz, eu não posso confiar em Deus, porque eu sou uma pessoa que vivo em ansiedade sem fim, porque eu passei por tantos problemas, eu passei por isso, eu passei por aquilo, e o médico também disse que eu tenho isso e aquilo, então é impossível eu viver uma vida que confie em Deus.
Importa-vos nascer de novo. Tudo que você está falando para mim é natural. Você só está falando sobre a natureza humana caída. Você não está falando nada sobre a cruz, sobre Cristo, sobre toda a sorte de bênçãos espirituais, sobre nascer de novo, sobre uma nova vida. E se você não acredita nisso, como você pode tomar da Santa Ceia? A resposta é que nós devemos nascer novamente. Aquilo que é meramente nascido da carne, a Bíblia diz, é carne. Se todos os seus sentimentos, tudo que você faz é nascido da carne, é só carne. Se não há vida espiritual em você que produza essas novas coisas que eram impossíveis, então você não tem uma nova vida. Aquilo que é meramente nascido da carne, ama as coisas da carne, é o que Paulo diz. E o que é nascido do Espírito, ama as coisas do Espírito. João 3, de 3 a 7, Romanos 8, 7 e 8, 1 Coríntios 2, 14 a 16. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido da carne não pode amar, Paulo diz, as coisas do Espírito. Mas o que é nascido do Espírito, pode. Porque ele nasceu de novo. A impossibilidade que as pessoas às vezes levantam quando estão falando a respeito de como a Bíblia comanda as suas afeições, como a Bíblia fala, a minha paz vos dou, para que a minha alegria esteja em vós. Todas as objeções naturais é a mesma objeção de Nicodemos. Essa pessoa só consegue ver o mundo natural. Nascer de novo, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe. É ridículo, mas é o mesmo argumento. Jesus diz, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. E se você não consegue entender isso, se você realmente acha que o que Deus está fazendo é tentar melhorar o seu natural, você não entendeu nada. Ou para usar diferentes termos bíblicos, a nova aliança comprou para nós, através do sangue de Cristo, que nós vamos cear agora, um novo coração. Ele diz, essa é a essência da nova aliança, eu lhes darei um novo coração, para que me amem, para que tenham paz, para que descansem em mim. Eu não espero que a natureza deles faça isso, nem espero que isso seja um mero ato de dizer que algo é o certo. Eu vou dar a eles um novo coração para que eles me amem, para que eles me obedeçam. Eles vão nascer de novo. Essa é a essência da nova aliança. Ezequiel 36, 26, e eu vos darei um coração novo e um espírito novo, porém dentro de vós. Deus deve nos dar um coração novo se nós estamos indo para odiar o que a gente deve odiar. Sem um coração novo, você não pode odiar o que Ele está dizendo para você odiar, e nem amar o que Ele está dizendo para amar. Porque naturalmente você faz o oposto. A nossa forma de obter para nós mesmos um novo coração, Ezequiel 18, 31, é uma desesperada automudança que nunca acontece. É por isso que nós precisamos da misericórdia de Deus e termos uma nova natureza em Cristo, que retira de nós o coração de pedra, que não podia ter essas afeições, não podia amar o que é bom, nem podia odiar o que é mal. E quando Cristo nos deu um novo coração, nós começamos a ver o mundo como Ele vê. E Ele vê, e Ele sente algo a respeito disso. Ele sente um amor infinito pelo Pai. Então, esse amor começa a brotar em nós. Ele tem uma paz infinita. Então, a paz dele, Ele dá para nós. Ele tem uma alegria com o Pai por toda a eternidade. E então nós somos levados para esta alegria. Estamos sendo transformados assim, na mesma imagem, de um grau de glória para outro. Cada vez nossos afetos estão mais sincronizados com o dele. Cada vez mais o que nós odiamos está sincronizado com o que ele odeia. Cada vez mais o que nós amamos está sincronizado com o que ele ama. A Bíblia diz então, e até hoje quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Ou seja, se você não tem uma nova natureza, o véu está lá, não adianta nada. A palavra de Deus é lida, mas você não pode amar o que é bom e nem odiar o que é mal. A vida cristã, então, não é uma mera escolha, é abraçar, cheio de afeições, o que é bom e
e odiar o que é mal. Abomine o que é mal. Ame o que é bom. Em quarto lugar, esse bem, então, moral objetivo é bom para nós e o mal moral objetivo é ruim para nós. A gente pode ver isso na relação entre as duas metades desse verso. Primeiro no verso 9, o amor seja genuíno. Então, sem iniciar uma nova frase, lá no original grego, sempre é um problema esse negócio de a gente dividir em capítulos, em versículos. Isso é ótimo para a gente localizar o texto, mas no original não tem essas coisas. Então fica parecendo que uma nova sessão começou, que o assunto mudou, não é? Então, o versículo 9 diz, o amor seja genuíno. Então, se iniciar uma nova frase, lá no original grego, mas na mesma frase ele continua, abominando o que é mal e retendo o que é bom. O amor genuíno se expressa sempre odiando o que é mal. O meu amor genuíno pelos meus filhos vai se expressar eu odiando o que é mal neles. E não relevando, racionalizando, querendo que eles se sintam bem e fazendo eles entender que amar eles é aceitar o mal neles e amando o que é bom. Esse é o único amor não fingido. É óbvio que os profetas como Jeremias amavam Israel, mas ele acabou sendo morto. Porque as pessoas entenderam o amor de Jeremias, era Jeremias falar coisas que eles gostavam de ouvir e fazer coisas que eles gostavam, e não o oposto. O problema não estava com Jeremias. Então o amor não seja fingido, aborrecendo. A frase não muda, apesar de em português ela terminar. O amor seja não fingido, aqui em português, ponto. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. No original, o amor seja não fingido, aborrecendo o mal e odiando o mal e se apegando ao bom. A ligação entre o mandamento de amar e o mandamento de abominar o mal e abraçar o bem, está tudo junto. Paulo está dizendo algo essencial sobre o amor. Todos concordam que o amor significa, pelo menos, né, fazer as coisas para as pessoas que são boas para elas. Ninguém entende o amor como fazer mal às pessoas. Então quando Paulo diz, o amor seja genuíno, abominando o mal e abraçando o bem, ele diz que a coisa amorosa a se fazer é nós abominarmos o mal e abraçarmos o bem em todas as coisas. Em como criamos nossos filhos, em como nos relacionamos com os irmãos, em como nos relacionamos com a igreja, em como nos relacionamos com o mundo. Significa que o que Deus chama o mal deve ser ruim para as pessoas, é ruim para os meus filhos. Quando eu vejo neles, eu vejo mal, eu odeio isso neles. De alguma maneira, Deus odeia o pecado mais em você do que no mundo. Porque nós somos assim também. Nós odiamos o mal mais em quem nós mais amamos. Estranhamente, isso mostra a perversão moral que o pecado faz. Nós costumamos não odiar o mal em quem supostamente nós mais amamos. Nós tendemos a racionalizar o mal em nossos filhos, em quem nós gostamos, e ver o mal claramente em quem nós não gostamos. Mas normalmente não é assim. Deus, Ele odeia mais o pecado em você do que em alguém que Ele nunca deu ao seu filho. Como você odeia o câncer em qualquer um. Como você odeia o pecado em qualquer um. Mas você odeia o câncer ainda mais quando ele é na sua mãe. Quando ele é no seu filho. Alguém lá do outro lado do mundo está com câncer. Puxa, que triste, horrível isso, né? Tomara que dê tudo certo. Você odeia o câncer em qualquer lugar, mas você odeia mais ainda o câncer quando ele está num objeto do seu amor. Mas estranhamente, quando o pecado está no objeto do amor de alguém não nascido de novo, ele não odeia o pecado lá. Ele protege, ele racionaliza, ele até muda a verdade de Deus por causa daquelas pessoas que ele gosta. Isso só mostra a escuridão do coração. Então o que significa que o que Deus chama o mal deve ser ruim para as pessoas, e que Deus chama de bom deve ser bom para as pessoas, e não o contrário. Nós não decidimos o que é bom para os nossos filhos, o que é bom para as pessoas, o que é bom para a igreja e o que é ruim para as pessoas, e em seguida definimos o nosso amor dessa maneira. A partir disso, é o contrário, Deus decide o que é bom.
e o que é ruim. E nós seguimos Deus. Se Deus definiu que isso é ruim no meu filho, então eu odeio aquilo no meu filho. Eu odeio aquilo na minha esposa, no meu esposo. E devia odiar mais do que nos outros. Porque é assim que a gente faz com todos os males que não são espirituais. A gente odeia uma doença, mas quando ela está em alguém que nós amamos muito, nós odiamos muito mais. Você pode ver isso muito claramente em 1 João 5,2. João escreve: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Portanto, sempre que você desobedece a Deus para amar alguém, você não ama aquela pessoa. Porque nós conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os mandamentos dele. Quando eu desobedeço a Deus por amor a alguém, aquilo que eu sinto para aquela pessoa não é amor. Cada ato que eu digo ser de amor, que me leva a desobedecer a Deus para aquela pessoa, não é um ato de amor para com ela. Porque nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os mandamentos de Deus, e não os mandamentos que aquela pessoa impôs para se sentir amada ou não. Como você sabe que você está amando as pessoas então? Como você sabe que está amando os seus filhos, está amando o seu cônjuge, está amando? Por amar a Deus e guardar os mandamentos dele. Se você, nessa relação ou nesse sentimento, não ama a Deus, mas e não obedece a Deus naquela relação, então você não ama aquela pessoa. Você tem interesses egoístas, de mil maneiras, mas isso nunca a Bíblia vai chamar de amor. Como Paulo começa: o amor seja não fingido. Então, seus mandamentos são a expressão do bem objetivo, e a proibição de Deus é a expressão do mal objetivo. Se eu acho que não é nada demais aquilo que Deus definiu como mal no meu filho, eu não o amo. O mal objetivo, portanto, é ruim para as pessoas, e o bem objetivo é bom para elas. Eu não posso amar o mal objetivo, ver no meu filho, e amar, e proteger, e apoiar, e chamar isso de amor. Mas certamente, se meu filho não for alguém transformado, ele vai achar que amor é eu fazer aquilo que ele quer, ou aprovar o que ele gosta. Então, o objetivo final em tudo o que nós podemos chamar de amor é o Deus homem, o próprio Cristo. Ele é o nosso bem final. E assim você pode ver mais claramente que o bom objetivo e final para nós é só as coisas que glorificam a Deus nas pessoas que nós amamos. A igreja é cheia de amor quando ela vive e mais glorifica a Cristo, não quando ela faz o que eu quero, não quando ela bota o seu foco de interesse em mim, não quando as atenções estão voltadas para mim. E como eu também estou nesse mesmo amor centrado em Cristo, o amor não busca os seus próprios interesses. O amor é paciente, o amor é longânimo, ele tem um pavio enorme. Nele, o bom e o bom para nós tem uma perfeita unidade. Só o que é bom e glorifica a Cristo é bom para nós. Então, eu só amo alguém quando o que glorifica a Cristo nele eu amo, e o que não glorifica a Cristo nele eu odeio. Em mim e nos outros. Todas as outras coisas boas são boas para nós indiretamente. Eles são bons para nós porque nos levam para Cristo. Qualquer coisa que não te leva para Cristo é ruim. Ah, eu tenho um emprego maravilhoso, ele te afastou de Cristo, então é ruim. Ah, eu tive uma doença terrível, então ela te aproximou de Cristo? Aproximou, foi boa. Paulo ficou preso na cadeia há muitos anos, aquilo glorificou mais a Cristo, glorificou, então foi bom. Aquela pessoa teve uma vida cheia de saúde, viveu uma vida de liberdade, pôde viver e tal, ela se aproximou mais de Cristo com isso? Não, então foi mal. Foi péssimo para ela isso. O que nos leva à quinta e última observação para cearmos. O amor genuíno sempre odeia.
É por isso que Deus é um Deus, é amor e é um Deus irado. Você não pode amar todas as coisas. Se você ama as crianças, você odeia a pedofilia. E é óbvio que a pedofilia não é uma coisa que agarra as crianças, queridos. A pedofilia é coisas que seres humanos fazem. Essa coisa que a gente separa pecador de pecado é uma coisa muito estranha, porque faz o pecado ser uma coisa que podia ser lançada no inferno e as pessoas ficarem fora dele. O amor genuíno deve odiar o que é mal. Se houvesse um universo em que não houvesse mal, ou seja, para não haver dúvida, se não houvesse algo que roubasse a glória de Deus, porque essa definitivamente é a essência do que é mal, e por isso ferisse as pessoas e desonrasse Cristo, então haveria apenas amor e nunca ódio. Porque não havia nada para odiar. No céu, não é que algumas pessoas dizem, a ira só veio porque Deus não tinha... Não, a ira ela só não se manifesta. Se não há mal, não tem por que ela se manifestar. Se nós vivêssemos num universo onde não houvesse mal, ou seja, não houvesse nada que roubasse a glória de Deus, e que por isso ferisse as pessoas e não glorificasse Cristo, então haveria apenas amor e não ódio, porque não haveria coisas para odiar. Não que o amor já não estivesse pronto para odiar, mas não existe nada para odiar. Não existe nada roubando a glória de Deus. Não existe nada desonrando Cristo. E com isso destruindo os outros. Não havendo nada para odiar, o ódio nunca se manifestaria. Não havendo nada para ser objeto da ira, a ira nunca se manifestaria. Mas em um mundo como o nosso é necessário não só amor, mas o amor que se manifesta em ódio. Porque o amor inclui o ódio. Deus odeia o orgulho, o orgulhoso, o altivo. Odeia. Porque isso é o oposto para o qual o homem foi feito. Gloriar-se em si mesmo. Paulo diz, o amor seja genuíno, abominando o que é mal. Qual é o maior mal? O pecado. O que é pecado? Tudo que rouba a glória de Deus. E esse abominar é uma intensa rejeição interna. É rejeição, é interna e é intensa. E o ponto é que nesse mundo o amor tem que sentir ódio pelo mal. Haverá um mundo, haverá um momento em que o nosso amor não conterá manifestação do ódio, porque não haverá nada que não glorificará a Deus e não desonrará Cristo. Não haverá nada para ser odiado. Mas no mundo caído há um monte de coisas a serem odiadas. Desde que o mal prejudica, rouba a glória de Deus, desonra a Deus, e é óbvio com isso fere nossas relações horizontais. Você não pode reivindicar amar as pessoas mimando elas. Não. Mimar algo mal em alguém é diabólico, não é amor. Não cometa o erro de dizer o mal que eu valorizo só dói em mim, então eu posso conviver com ele. Isso não é falta de amor, lógico que é. Se você chegar à conclusão de que você faz algo que não fere ninguém, então isso não está incluído na tua falta de amor pelo Deus, lógico que é. Isso desonra a Deus, e isso é um péssimo testemunho do que devia ser a vida das outras pessoas, centradas em Deus. Mesmo algo que você faz que não atinge ninguém, não é só errado para você, é uma falta de amor para com todos. É absolutamente falso você pensar, porque a Bíblia diz assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Se meu ato não é um ato de amor a Deus, não é um ato de amor aos outros também. E obedecemos a Deus. Portanto, nós conhecemos que amamos o outro. Eu conheço que amo o meu filho, porque eu obedeço a Deus.
nessa relação. Se eu não obedeço a Deus nessa relação, eu não o amo. Você foi feito para mostrar o valor de Cristo na sua casa, na igreja e no mundo. É por isso que você nunca está centralizado em você e fazendo de você o alvo do amor, você é um cobrador do amor. Como a gente disse lá no início, o amor não busca os seus próprios interesses, não é? É a última coisa que o amor está ligado em si mesmo. Você foi feito para mostrar o valor de Cristo, e isso é a melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos. Mas você só vai mostrar o valor de Cristo para os seus filhos se você odiar o que desonra Cristo neles, odiar o que desonra Cristo nos seus irmãos e em você. E é isso que significa amar os seus filhos, os irmãos. Se você o que desonra a Cristo no seu irmão, você, porque supostamente o ama, você racionaliza, isso não é amor, isso é o oposto do amor. Mas se você fizer as coisas para si mesmo, que danificam o seu deleite em Cristo, você peca não só contra Cristo e contra você mesmo. Qualquer coisa que você faça que diminua o seu deleite em Cristo, não é só pecado contra Deus e um dano a você. Você peca contra todo mundo, porque a sua vida deve ser um farol para que as pessoas se deleitassem em Cristo. Então nós podemos dizer de novo, nós devemos amar o que é bom e odiar o que é mal. E quando a gente tem isso diante de nós, nós temos amar genuinamente. Que o amor de vocês seja genuíno, amando o que é bom e odiando o que é mal. Detestar o que é mal e conservar e abraçar o que é bom. É disso que o mundo precisa, de nós, nossos filhos, nossos irmãos, a igreja. E a soma de toda a verdade, todo o bem, todo o triunfo sobre todo o mal é Cristo. A única coisa que pode tocar no mal e transformar. Como aquele leproso, ninguém podia tocar um leproso na velha aliança, porque era contaminado, porque a gente sabe que a gente não... Isso era usado como o pecado age, porque a gente sabe que a gente não consegue contagiar as pessoas com saúde. Né? Saúde é uma coisa maravilhosa, mas você não consegue ir na ala de umas pessoas com doenças infecciosas e infectá-las com saúde. Vou ficar aqui, vou abraçá-las e vai ficar tudo saudável, porque eu estou com tanta saúde que eu vou infectar todo mundo com saúde. Isso não acontece, não é? Se você abraçar um leproso, você não passa saúde para ele, você fica leproso. Mas Jesus é a única coisa que toca ao mal e pode transformá-lo. Então sempre que Jesus tocou um leproso, o leproso era purificado. Jesus não era contaminado. A soma de toda a verdade, todo o bem, todo o triunfo sobre o mal é Cristo. Portanto, apegar-se ao que é bom é, antes de mais nada, apegar-se a Cristo. Odiar o que é mal é odiar qualquer coisa que não glorifique a Cristo. E quando nós amamos e odiamos isso nas outras pessoas, nós estamos as amando. Quando amamos e odiamos isso na igreja, nós estamos amando a igreja, amando as pessoas no mundo. Sempre que a gente faz o oposto, a gente justifica coisas, isso não é amor. Não é amor verdadeiro. Isso é nós pervertendo a ordem das coisas e deixando os nossos sentimentos subjetivos determinarem o que é bom e o que é mal, dizendo que Deus não existe, pelo menos de maneira prática em nossas vidas. Então, nós vamos cear agora, vamos ficar de pé. O amor seja genuíno, abomine o que é mal e abrace o que é bom. E sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono.
Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira,